boas-vindas a todo mundo. Vocês vão uma notificação de novo. Ó, tem certinho. E aí hoje a gente está aqui com que gentilmente se cedeu aí seu tempo para apresentar um pouco seu estudo aqui sobre polos regionais e metodologias de desenvolvimento territorial. Então, agradecemos imensamente aí pela disponibilidade de estar aqui com esse grupo, formado por representantes de organizações que fazem parte de duas redes, né? A Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura e uma concertação pela Amazônia também, representada aí na figura da Adriana Barros, que é facilitadora do GT de Bioeconomia da concertação. E, enfim, só queria dar as boas-vindas mesmo a todos que puderam estar aqui com a gente nessa escuta, que é a terceira escuta, né, que a gente está realizando nesse processo de escuta de metodologias de desenvolvimento territorial. Tivemos uma escuta com o professor Cláudio Pádua do IP, e tivemos uma escuta com o pessoal do GVCS também, né, com uma série de pesquisadoras lá do GVCS que participaram aqui com a gente também. Foi muito bacana. E agora a gente está entrando aí na nossa terceira escuta com a professora Sarita, que vai ser apresentada e contextualizada aí melhor pela Lu. Mas só agradecer mesmo a todos e dar as boas-vindas e passar aí a palavra para a Luciana começar, a gente poder depois ouvir a professora Sarita. E é isso aí, gente. Obrigada. Bom, gente, bom dia, tudo bom a todos, bem-vindos. Relembrando, né, o nosso grande objetivo aqui desse subgrupo, que é esse trabalho conjunto, como a Má trouxe, né, um trabalho conjunto entre a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura e a Concertação para a Amazônia. Então, a gente se uniu ano passado e estamos com três grandes frentes, um deles a política de bioeconomia, no subgrupo 1, política nacional de bioeconomia, o grupo 2, um grupo de gestão de dados de bioeconomia, em que a gente tem desenhado uma plataforma que também vai ter uma interface grande aqui com o nosso subgrupo 3, que trabalha da gestão de territórios e polos de inovação para a sociobioeconomia, e que a gente faz esse mergulho aqui nesse subgrupo com a Amazônia, né? Então, nosso caso de estudo é como desenvolver territórios da sociobioeconomia e que os polos de inovação possam ser agentes de transformação. Então, esse é o nosso grande objetivo de chegar a uma policy brief e uma proposta de advocacy para a coalizão de concertação junto ao governo, né? Estamos divididos aqui no trabalho em três grandes frentes, né? Então, a gente ouviu o Cláudio Pádua, a equipe do GVCS também, Nina, que está aqui, acho que está aqui com a gente hoje também participando. A gente ouviu um pouco das metodologias do desenvolvimento da sociobiodiversidade, desenvolvimento da biodiversidade, desenvolvimento sustentável de territórios, onde a gente trouxe algumas ferramentas e alguns critérios e fatores importantes que possam desenvolver um território, né? Então, a gente ouviu deles metodologia, seja uma metodologia que a vertente foi uma solução para uma convergência de um problema social existente no território e socioambiental, como o Cláudio trouxe, e também com a GVCS trazendo uma solução de gestão de território a partir de grandes obras que impactam a região amazônica, né? Então, a gente trouxe duas realidades diferentes, mas também muito pelo olhar de como fazer uma integração, uma governança local. Agora a gente começa a mergulhar num olhar mais de sociobiodiversidade e integração com ciência. Então, a Sarita inaugura aqui essa frente, que a gente vai falar sobre isso. Uma terceira frente, nós vamos mergulhar efetivamente nos polos de inovação existentes na sociobiodiversidade amazônica e como isso pode se integrar a uma gestão mais eficiente. E vamos ter escutas de modelos que acontecem no Brasil e fora do Brasil. E aqui hoje o que a gente vai trazer é um pouco desse diálogo entre ciência, né, e sociobiodiversidade, conexão com o território, geopolítica. Então eu não vou ficar falando muito não, vou deixar a Sarita inaugurar essa nossa frente. Vou apresentar rapidamente a Sarita, mas ela vai se apresentar muito melhor do que eu, né? A gente somos velhos conhecidos desde o meu trabalho com a Amazônia. A Sarita já participou de alguns projetos comigo e tem um bastante conhecimento muito grande. Ela é socióloga, também é mestre em engenharia de produção, política e gestão de ciência e tecnologia pela Federal do Rio, doutora em geografia. Então, ela foi aluna, né, da professora Berta Becker, então, que a gente sabe muito bem, foi uma das grandes conceituadoras e provocadoras da importância da gestão de inovação e da gestão de territórios, principalmente para a região amazônica.
Hoje ela é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, então ela vai contar um pouco o que ela faz lá, e professora do programa de pós-graduação em Ciência de Informação pela Federal do Rio, né? Além de ser também diretora de uma empresa, Trama Brasil Projetos. Bom, Sarita, eu não vou falar mais do seu histórico, acho que é melhor você contar, né, tudo que você tem feito, você tem trabalhado. Ela tem 2 livros bem interessantes publicados, que é o Geopolítica da Biodiversidade e um artigo Amazônia, Fronteira Geopolítica da Biodiversidade. E então vamos lá, Sarita, eu vou te passar a palavra. E acho que esse grupo aqui é um grupo bastante diverso, tem pessoas de organizações não governamentais, empresas, temos também aqui empresas amazônicas aqui presentes, acho que eu vi a Joana aqui do Manioca entrando. Então é uma escuta bastante diversa. Oi, Joana, tudo bom? Bem-vinda. Temos aqui muita gente atuante no território, seja por empresas, seja por organizações da sociedade civil. Então, vai ser muito bom te escutar, ouvir sua experiência e trazer uma provocação aqui para nós nesse tema. Então, bem-vindos a todos, para quem eu ainda não vi por aqui. E vamos lá, bem-vinda. Sarita, por favor, se apresente um pouco mais, porque eu contei muito pouco do seu histórico. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Luciano, o pessoal da Coalizão. É de fato um desafio, né? Está inaugurando essa discussão. E acho que a Luciana contou um pouco, né, deu uma geral. Eu, hoje em dia, coordeno um laboratório de pesquisa, que é um laboratório de ciência aberta e inovação cidadã. Então, eu tenho trabalhado muito na discussão, né, da abertura da ciência, principalmente nessa relação da ciência com a sociedade e a dimensão territorial disso, né? Eu fiz o meu doutorado na geografia, já tem, sei lá, 20 e tantos anos, fui orientada pela professora Berta, e desde então esse DNA, né, da abordagem territorial faz parte, né, do meu percurso de pesquisa, de atuação, enfim. Então, o que eu vou propor para vocês, eu primeiro vou pedir desculpas, vou sair do usual, eu não estou com PowerPoint aqui pronto, mas eu prometo que vou enviar algum texto ou apresentação para ficar um registro dessa conversa. Eu não trouxe um PowerPoint, principalmente porque eu tentei reinventar um pouco, né, juntar algumas coisas que para responder um pouco, né, a especificidade da discussão, e eu acabei não preparando esse PowerPoint. Mas o que eu queria propor para vocês é pensar um pouco, é uma provocação, na verdade, né? Pensar um pouco essa relação que o grupo, né, tem como foco, né, da bioeconomia e gestão territorial, a partir de uma reflexão sobre o que implica uma abordagem territorial dessa questão, e particularmente a partir de uma perspectiva que a gente vai chamar de geopolítica, e aí vamos falar um pouco o que é isso, e também de uma biopolítica, que eu acho que faz toda a relação também com essa ideia da bioeconomia. E como é que isso tem implicações para políticas de conhecimento e da inovação, que eu acho que também é um foco, né, do grupo. Vou colocar também, mais adiante, vou provocar vocês também sobre pensar um pouco sobre esse conceito de polos que vocês colocam, né, como uma abordagem aí, junto com o de territórios sustentáveis. Então, o ponto de partida é o próprio conceito de território, né, que eu já vi que vocês já fizeram um percurso sobre isso. Então, a primeira ideia é pensar que a ideia de território, que vem do latim território, é a ideia de um pedaço de terra apropriado, ou seja, é sempre uma produção a partir de um nível de abstração que é o espaço, e esse espaço é apropriado a partir de relações de poder, é um campo de forças. Portanto, essa ideia da política, da geopolítica, ela é central à abordagem territorial. Não podemos desconsiderar esse aspecto das relações de poder. E o território, né, ele, aí vários autores falam, nós temos 2 grandes geógrafos, né, o Milton Santos e a Berta Berking, vão dizer, olha, ele não é só coisa, não é só material, não é só concreto, ele é um misto, é um híbrido, né, que tem sistemas de objetos, tem coisas, mas principalmente tem sistemas de ação, né, e tem fixos, mas tem os fluxos, tem os circuitos, né, como é que as coisas transitam dentro do território, né? Então, é a vida em movimento. E o Milton Santos vai dizer que o que importa para nós não é o território em si, mas é o território usado, o território para si.
né? Então, os usos que a gente faz do território, não como algo inerte, né? E ele vai, a ideia de território, claro, pensa sempre a geografia, a perspectiva da geografia, nas diferentes escalas, né? Então, sempre que a gente está pensando em território, a gente está pensando em condições e dinâmicas internas àquele território que nós estamos considerando e externas, né? Então, é sempre uma relação. Quando a gente está pensando em território, a gente está pensando em uma relação. Agora, como é que se estabelecem esses limites, né? São traçados naturais? É algo que se define pela geografia natural dos territórios? A geografia política vai dizer que não, que esses limites são sempre arbitrários, né? O desenho dos limites que separam um território do outro não é algo que se dá naturalmente, mas se dá em função das forças, né? Dessa relação de forças que estão atuando naquele território num determinado momento. E aí se tem a ideia de fronteira. Então, a fronteira é um limite, é uma descontinuidade de território que tem uma perspectiva geopolítica, envolve sempre um limite territorial, que é o exercício de uma soberania, né? Tem um ator ou conjunto de atores que vão, portanto, exercer sobre a sua soberania, o seu poder sobre aquele território, o poder de decisão, inclusive, mas a ideia de fronteira também evoca uma ideia de abertura, de expansão, de criatividade, né? A fronteira do conhecimento. A Berta usava muito a ideia da Amazônia como fronteira da geopolítica, da biodiversidade, como um campo de experimentação. Então, o território não como algo fechado, um sistema fechado em si mesmo, mas como um espaço concreto de experimentação e, portanto, a gente está pensando vinculando sempre a ideia de inovação. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa ideia também, essa relação de território e inovação. Um outro eixo importante é a ideia de territorialidade. A ideia de territorialidade se vincula àquela ideia do território como algo usado, a ideia do vivido territorial, é aquilo que dá a ideia de pertencimento, dos vínculos, do modo de agir num determinado espaço geográfico. E ela não é só uma relação, né, da gente com o território, com o meio, mas é uma relação também com os vários atores sociais que estão atuando sobre aquele território. Então, a territorialidade é uma relação que envolve a relação nossa com o território, mas nossa também com os vários grupos sociais que estão ali atuando, né? Não é também sinônimo de raízes, né, territoriais. É algo que pode, a ideia de territorialidade, ela pode se modificando, se diversificando com o tempo, né? Então, a Berta, ela vai também, a gente vai ver um pouquinho depois, trazer um pensamento dela, vai apontar que essa é uma das grandes questões de mudança quando a gente pensa na Amazônia, né? Que são novas territorialidades, novos vínculos, novos sentimentos de pertencimento, novas relações com aquele meio que vão se modificando. Então, não é algo fixo, é algo que também está se transformando. A ideia também, uma outra ideia que é importante a gente pensar, é a ideia de identidade. E isso está muito vinculado, a gente mobiliza muito a ideia de comunidade. A ideia de identidade, comunidade, ela remete, num primeiro momento, à ideia de coesão. Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente está pensando em algo que é comum, né, relativamente homogêneo àquela comunidade, mas ela pode também dar a ideia de exclusão, ou seja, nós daquela comunidade e os outros. Então, isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ideia de comunidade a gente tem que pensar ela não só como algo identitário, de uma homogeneidade daquela comunidade, mas principalmente da relação com a alteridade, né? A gente vai depois falar um pouco a ideia de comum, não como algo que hoje se fala muito dos bens comuns, do comum, não como algo homogêneo, mas exatamente como o encontro na diferença. Então, isso vai ser muito importante também quando a gente pensar nessa ideia de uma geopolítica, de um ordenamento do território. Ideia de identidade, que também, de novo, não vem algo como os grupos comunitários nascem, né? como uma identidade já previamente dada, como algo autoevidente, né? Mas algo que se constitui junto com a formação do próprio território. Então, no caso, vamos pensar no caso do Brasil, né?
que alguns vão falar, o Estado precedeu a nação, quer dizer, você tem uma delimitação territorial que foi feita em função de vários agenciamentos históricos, geopolíticos, enfim, né, que lançou o Brasil, né, no âmbito da modernidade, de um Estado-nação, e a partir daí, essa ideia de uma identidade, de várias territorialidades foram se formando a partir dessa delimitação territorial. Então, o território ele também facilita, essa delimitação facilita o enquadramento de um projeto social. Ou seja, a gente não tinha já um projeto de Brasil, previamente, uma delimitação do Brasil enquanto tal, né? Tem alguns filósofos que vão dizer, olha, inclusive, o território, tem o Michel Maffesoli, que é um filósofo francês, ele vai dizer que ele, de algum modo, ele vai moldar coercitivamente, ou seja, de algum modo, a gente, por estar ali, a gente, de algum modo, a gente é obrigado a moldar alguns valores comuns para a gente poder, então, conviver naquele contexto territorial, né? É claro que hoje, quando a gente fala que os territórios são atravessados pelas redes digitais, pelas redes técnicas, né? Nós estamos falando da internet, a gente está aqui, cada um num lugar, e a gente está sendo conectado por esse meio, né? Estamos conectados por essas novas infraestruturas, a gente vai dizer também que novas identidades vão se formando, né? Então, tem toda uma discussão sobre como é que os territórios, essa base, essa infraestrutura material concreta, é atravessado por essas infraestruturas das redes, né, das redes técnicas, que alguns vão dizer sociotécnicas, porque elas só existem no momento em que nós as ativamos. Vamos falar disso. Bom, um outro termo que eu acho que é importante é a ideia de local. Então, a gente falou de limite, né, que limites territoriais, fronteiras, como é que isso é algo que não é dado naturalmente, mas é conformado por projetos geopolíticos. O local, em geral, é pensado como um subespaço. A gente pode chamar, em geral, é mais associado à ideia de lugar, mas também a gente pode falar de produção local do Brasil, né? Ou de uma região, né? Mas, em geral, quando a gente pensa em local, a primeira ideia é a ideia de lugar. Aí, lugar é a ideia de copresença corporal. Aqui nós estamos cada um num lugar, né? Nós não estamos no mesmo lugar, estamos conectados, mas a nossa copresença física, né, se dá com aqueles que estão compartilhando aquela mesma localidade. Então, é um outro tipo de interação que envolve outros tipos de troca, e por isso tem toda uma discussão da importância, né, dessa interação corporal. Né? O que se troca, o que é possível a gente trocar, construir de conhecimentos no âmbito do lugar, da localidade. Né? O lugar também onde a gente faz o nosso cotidiano, onde a gente repete coisas, enfim, né? Mas também onde a história se faz. Né? Então, a gente tem algo que muda todos os dias, mas, ao mesmo tempo, a gente vai acumulando coisas naquele lugar e vão se fazendo camadas de histórias. Né? Então, vamos pensar no nosso contexto, né, e na Amazônia, e aí os geógrafos, né, vão olhar, vão demonstrar a importância de olhar um pouco a transformação histórica daquele território da Amazônia, que vai se mudando todo dia, porque está ali a ideia também da surpresa do evento, né, de um futuro que a gente não sabe exatamente. O futuro é aquilo que a gente não sabe ainda da história, né? Apesar de todas as tentativas da gente estar prevendo, inteligência artificial, a gente sabe que a ideia da surpresa, né? Daquilo que não é o esperado, é sempre um futuro aberto, mas também você tem ali um acúmulo de coisas que vão de experiências, de acúmulo de aprendizado, né? Então, são processos, de novo, são coisas que estão ali, que têm repercussão sobre o território físico, mas principalmente a ideia de aprendizado, né? De coisas que vão se aprendendo ao longo da história. Um outro termo importante é a ideia de região, então vai se falar muito dessa ideia. Normalmente se usa a região como uma escala média, né? Entre o local e o nacional, ou entre o nacional e o global. Então, a gente tem a região latino-americana, a região europeia, enfim, mas a gente tem a região do subnacional. Né? Então,
a gente tem a região norte, a região, enfim, normalmente é muito utilizada também como uma unidade político-administrativa, ou seja, como uma forma de gestão do território. Então, de novo, a gente divide essas regiões, esses limites, por escolhas que podem ser escolhas técnicas, enfim, mas não porque existe necessariamente uma unidade, né, de características territoriais. Outro termo que eu acho que é importante é a ideia de rede, né? O Milton Santos dizia que enquanto o território é o espaço banal, né, o todo espaço, né, onde estamos todos ali, que os encontros e desencontros podem ocorrer das maneiras mais fortuitas, né? As redes, elas são a ideia de coisas, principalmente as redes técnicas, né? Hoje a gente está falando da internet, sobretudo, são pontos, que ele vai dizer, são verticalidades do território. Então, é uma parte só do espaço, e elas são muito mais seletivas, né? São as nossas bolhas. A gente se conecta nas redes com aqueles que a gente tem algum tipo de relação, de escolhas a fazer, né? Enquanto que o território, ele vai dizer, é o espaço banal, é o espaço, é o todo o espaço, está tudo ali e você encontra, desencontra, sem necessariamente. É claro que tem os enclaves e tudo isso, mas é o espaço banal, vamos dizer assim. E o local, por outro lado, é interessante a gente olhar que, como tem esse adensamento das redes técnicas, da internet, enfim, o local ele cada vez mais está tendo ele ele ganha uma densidade comunicacional e informacional. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui altamente conectados. Claro que existe toda a exclusão digital que dificulta muito essa densidade, né? Tem áreas de sombra, e aí por uma série de motivos, até econômicos, geoeconômicos, geopolíticos, mas, em geral, cada vez mais o que a gente observa é que a gente está no local, a gente está cada vez mais conectado. Então, nós estamos ali vivendo aquela experiência corpórea, mas a gente também está conectado a várias outras escalas, né? e outros pontos das redes. Bom, então vamos entrar agora na ideia do território sustentável, né? Então, a Berta, ela apontou, né? Ela faleceu, se eu não me engano, em 2013, então muita coisa aconteceu, ela já estaria aí atualizando bastante, muito viva e sempre conectada exatamente com essa dimensão concreta do território, mas ela apontava que nos anos 70 e 80 a Amazônia estaria vivendo mudanças estruturais importantes, tanto em termos disso que eu mencionei, da conectividade, uma maior conectividade, seja uma conectividade ainda da era fordista, da abertura de estradas, com grandes impactos, né, que a gente já conhece, mas ela vai dizer, olha, mas o que vai ter uma alteração importante que está me interessando agora nesse momento são essas redes técnicas, as redes de telecomunicações. O território amazônico sendo atravessado por outras escalas, que já era, mas com muito maior densidade por conta dessas redes de telecomunicações, essas redes técnicas atravessando já o território amazônico. Então, ela estava preocupada em observar isso, olhando também, claro, a dimensão econômica, a diversificação, enfim, e aí não vale a pena a gente entrar, teria que falar largamente sobre, eu acho que vocês já devem estar discutindo isso em outros fóruns. Também uma estrutura de povoamento, então, diz, olha, adensamentos urbanos, né? Mas não só porque tem adensamento em termos quantitativos, mas também porque valores urbanos também estão começando a permear outros espaços de menor densidade populacional, mas já com etos urbano. Então, ela estava interessada em acompanhar essa modificação. Uma outra coisa que ela aponta, quer dizer, ela fala, olha, década de 80, considerada uma década perdida, mas não do ponto de vista da organização da sociedade civil. Então, ela vai dizer, foi uma década, né, e ali no Brasil a gente sabe que a gente estava saindo, né, de um longo período de ditadura civil-militar, mas, então, os vários segmentos sociais se organizando, demandando novas políticas para dinamizar a região, elaborando, concebendo projetos alternativos e, portanto, aí constituindo novas territorialidades, novas relações com o território.
Então, ela vai dizer, é um momento de emergência de novas territorialidades nas várias escalas amazônicas, e aí, muito importante, colocando em xeque a primazia da macro-região, né? Então, para o planejamento. Então, já não, ela vai dizer, olha, não dá para pensar mais em ordenamento, planejamento territorial que pense nessa macro-região, nas macro-regiões. A gente tem que pensar essas micro-regiões, essas diferentes territorialidades comunitárias, enfim, e a gente, quando pensar em ordenamento territorial, nós temos que pensar nessa diversificação. Uma outra coisa que ela vai trabalhar muito, né, é justamente esse momento de passagem que a gente vai chamar de uma era fordista da produção em massa, que prevaleceu no pós-Segunda Guerra Mundial, para uma era de densidade, de uma nova base técnica, novas tecnologias de produção e circulação da informação, do conhecimento. Naquela época não se falava ainda nos dados, da datificação dos Big Data, mas já se apontava, já havia ali, retrospectivamente, a gente já pode ver que se anunciava ali, né? E onde, portanto, aí a ideia de inovação ela vai ganhar uma nova centralidade, ou seja, não é só uma questão de reconhecer o papel da ciência, que isso já vinha desde os anos 50, desde a época da Segunda Guerra Mundial, como importante como política pública, mas também a ideia de inovação, e aí a gente vai falar um pouquinho, não só inovação empresarial, mas um conceito de inovação muito mais amplo, né? Inovação como uma ferramenta para processos de mudança social. E vai surgir aí, portanto, também um momento de novas agendas socioambientais e políticas ambientais, né? Desde a década de 70, a gente sabe que existe o reconhecimento de uma crise, né, socioambiental, né, de uma percepção pública dessa crise, inclusive indicando a ideia de um futuro comum. Não sei se vocês lembram, existe o primeiro relatório Nosso Futuro Comum, e depois, durante mais ou menos a época, tem a ecodesenvolvimento, vários termos, a ideia de um desenvolvimento sustentável, né? E, no entanto, a gente poderia pensar, mas a gente está falando de um futuro comum, consensuado, de uma mesma ideia de desenvolvimento sustentável que é igual para todas e todos, né? Bastaria a gente tomar consciência, então, daquela crise, né, para uma adesão cooperativa dos vários segmentos, atores sociais, em favor desse desenvolvimento sustentável? É só uma questão da gente ampliar a quantidade de conhecimentos, né? A Elinor Ostrom, que foi um prêmio Nobel de Economia, quando ela falou sobre a ideia dos comuns, né, dos bens comuns, e depois ela vai falar dos comuns do conhecimento, ela vai nos dar uma pista numa outra direção. Ela vai dizer que os comuns são recursos compartilhados que estão vulneráveis a dilemas sociais. Então, a ideia, algo, né, ganha um estatuto de comum, são bens compartilhados, né, ideais compartilhados, no momento em que ele está sujeito à vulnerabilidade, à subtração ou então à apropriação por comportamentos oportunistas. Então, ali a Ostrom já reconhecia que os comuns estariam intrinsecamente associados à ideia de riscos e conflitos. Quando a gente fala, olha, a Amazônia é um comum da humanidade, é um bem comum da humanidade, no momento em que esse alerta surge, é porque, na verdade, se existe o reconhecimento de que esse comum está em risco de ser deteriorado, enfim, né? Então, é colocar de partida de que desenvolvimento a gente está falando, para quê e para quem, né? E aí, então, tem toda uma discussão que Berta entra, Milton Santos, vários outros vão entrar, que é a ideia dos conflitos socioambientais, né? Então, a ideia de que, ainda que a ideia de um desenvolvimento sustentável ela seja aparentemente consensual, todos deveríamos pensar na sustentabilidade, na verdade é uma ideia permeada de controvérsias, conflitos, que se expressam, e aí vem a abordagem territorial, em diferentes formas, modos, práticas, de apropriação, de uso, de significação do território, o que aquele território significa e, portanto, diferentes perspectivas geopolíticas, né? A Berta vai dizer é um conflito agudo pelo espaço
então, de apropriação, de disputa pelo espaço e no espaço, no território, né? Frequentemente colocando em oposição o que se tornou valor de troca, então o território meramente como recurso, né? Meramente como instrumento, e o que permanece como valor de uso, como múltiplos espaços, múltiplos usos do espaço vivido, né? Então, Milton Santos também vai dizer, né, que é o território visto simplesmente reduzido à fonte de exploração econômica, ou o território como quadro de vida. E aí, portanto, vem a ideia da vida, da biopolítica, como sendo um elemento crucial para a gente pensar novas formas de gestão do território. Outros atores vão dizer, inclusive, o seguinte: esses conflitos eles expressam modos de existência, de ser, de viver, muito diferentes, eventualmente conflitivos. O Bruno Latour vai dizer verdadeiras guerras de mundos, né? Visões de mundo, né? Em que, eventualmente, né, a continuidade, a existência, a sobrevivência de certas formas socioterritoriais, vamos pensar nas comunidades indígenas, enfim, é ameaçada, é colocada em risco a sua existência, né? E também é ameaçada por outras formas de ver, de existir, de usar aquele território, né? E a gente vai ver que essas disputas elas também vão se entrelaçar com o que a gente vai chamar de disputas cognitivas, ou seja, essas diferentes formas de usar o território têm diferentes formas de produção de conhecimento, de relação do conhecimento com aquele território, né? Então, a gente vai pensar na ideia de comum como. Então, passa a ideia de comum ser mais importante do que uma ideia identitária, vamos ser todos iguais, muito mais como a ideia de encontro na diferença, né? Mas trata-se de um encontro pacificado, é um espaço liso, né? O território como um espaço liso, ou um espaço rugoso, cheio de assimetrias, cheias dessas diferenças, né? Como lidar com esses conflitos? Gente, me avisa aí quando faltar aí 10 minutos, por favor, 5, sei lá, porque senão eu vou. Ô, A gente tem Sarita, uma a filosofia. gente começou, só para te ajudar, a gente tem mais 15 minutos, Tá bom. tá bom? Acho que nem tudo bem, vai dar bem. Tem uma filósofa belga chamada Isabelle Stangers que ela vai pensar o seguinte: um outro mundo é possível. Ela vai propor uma perspectiva que ela vai chamar de cosmopolítica, né? E ela vai dizer o seguinte: olha, essa perspectiva a gente não está procurando necessariamente o consenso, né? Mas a gente quer que a gente tenha que ter um consenso em nome de uma intenção de uma paz ideal, mas que na verdade não existe. E ela vai propor, alternativamente, que ela vai chamar de um acordo simbiótico, ou seja, e que o Milton Santos trabalha um pouco também nessa ideia, né, de que, de algum modo, né, os atores que estão no território, com todos os seus conflitos, suas controvérsias, existe também uma situação de que o sucesso, de algum modo, né, da sobrevivência, exige esse acordo simbiótico, né, que a Isabelle Stangers vai chamar de capturas recíprocas. Né? Eu vou capturar, nós vamos nos capturar a partir dos nossos pontos de vista, para pensar essa ideia de um comum como um encontro, preservando as nossas diferenças, né? E aí ela vai dizer uma ecologia mutualista, né, que vai se dar na interação, né, graças aos outros, né, onde a gente vai estar se afetando, se modificando, né? Então, ele vai dizer, e aí quais repercussões disso na produção de conhecimento? Né? Ela vai dizer, isso vai implicar a necessidade de uma produção coletiva, de saberes em situações que nenhuma expertise, nenhum saber particular, ou saber científico, ou saber tradicional, ou saber de que ele é suficiente. Ele requer, na verdade, essa coinvenção, né, requer uma ideia de que todos estamos implicados, né? Então, a ideia, por isso a ideia da cosmopolítica, né? A ideia do cosmos como a ideia de mundos múltiplos, né? Não a ideia de que nós somos equivalentes, né? Mas que, pelo menos, nós todos temos igualmente o direito à voz, né? Quem é ouvida? Quem pode falar? Quem tem autoridade para ser escutado?
E ela vai dizer, portanto, é uma transformação que altera o outro, mas também que nos altera. Nós temos que estar abertos para a nossa própria mudança, né? A mudança na relação com a alteridade, mas a nossa mudança, que já é uma coisa que o pensador Nietzsche já colocava, né? A mudança de si próprio, né? Então, ninguém pode sair intacto disso, né? Essa é a maneira de nós sermos escutados coletivamente. E isso não significa que se dê só, e aí toda uma discussão, então, as formas de gestão, tudo a discussão da governança, enfim, que não necessariamente a gente vai conseguir resolver isso por operações de representação, né? Existe uma grande discussão hoje sobre a crise da democracia representativa, se nós sermos representados pelos técnicos, pelos políticos, enfim, é suficiente, embora sempre seja importante, mas é suficiente para essa prática democrática? E ela vai dizer não, a gente precisa também abrir espaços como produção de repercussões, que ela vai chamar, caixas de ressonância, né? Que todos tenham a possibilidade de serem escutados. Então, a democracia representativa é também, a ideia dessa democracia que não é só por representação, é a ideia de que os protestos, as propostas, isso tudo tem que ter espaço como caixa de ressonância, né? E ela vai dizer uma coisa muito interessante. Isso não significa tampouco que a gente só vai respeitar as diferenças, mas que a gente vai honrar as divergências. Honrar significa que tudo é importante, não simplesmente como uma particularidade, mas que, de fato, essa escuta está sendo feita, né? Bom, então acho que isso um pouco para falar dessa dimensão rugosa, né, conflitiva, que a gente não pode se abstrair dela, um mundo ideal que nós todos vamos nos sentar e vamos decidir, mas as caixas de ressonância, e não só as caixas de representação, são importantes, né? Então, vamos voltar à ideia dos territórios sustentáveis, né? Então, a Berta, naquela época, ela vai usar a ideia de um mosaico de usos da terra complementares, gerenciados de forma integrada, que permitam, e essa não é uma preocupação da Berta, né, tanto a dinâmica dos processos ecológicos, né, então a ideia da conservação, enfim, como a dinâmica socioeconômica daquele território, né? Então, o objetivo é direcionar esforços para viabilizar o desenvolvimento, ela usa aí o termo regional, com base nas suas vocações, recursos, potencialidades, garantindo a perenidade das ações. Então, ela está preocupada também com esse processo político, né? É algo que precisa ter um enraizamento nessa diversidade do território, né? Deixa eu só aqui voltar. Bom, então, a abordagem... e aí, eu acrescentaria, então, vou me dar esse lugar, né, de pensar um pouco, né, para além e dizer o seguinte: o território sustentável é mais do que um simples ordenamento, o zoneamento territorial, né? Tinha tanto essa discussão do zoneamento ecológico-econômico, onde você coloca várias camadas, aqui pode isso, aqui pode aquilo, aqui é melhor aquilo, mas aqui deixa para conservar, aqui dá para ter uma exploração sustentável, enfim, né? Ou seja, esse zoneamento entre áreas de conservação e uso sustentável, mas fundamental é se constituir como um espaço de construção radicalmente democrática. E aí vem a dimensão que eu queria chamar a atenção, né? E aí, quando se pensar, a minha sugestão, a minha provocação é que essa dimensão política, geopolítica da democracia, ela tem que fazer parte de quando se pensa uma bioeconomia, porque a gente está falando de uma biopolítica. Então, a abordagem territorial, por que ela não é só setorial, né? Porque a gente está falando nisso que o Milton Santos fala de um espaço banal, onde está tudo ali, né? Então, a gente tem que pensar na coexistência dessa diversidade, do reconhecimento da heterogeneidade, inclusive das desigualdades dentro do território e entre territórios. Então, quando a gente está convidando a conversa, a gente tem que reconhecer que existem assimetrias, posições desiguais nessa conversa, né? Então, como é que a gente lida com isso? Diferentes usos e possibilidades de usos desses territórios com as suas respectivas projetos, suas respectivas
geopolíticas, né? Portanto, a copresença, como dizia a Berta, né, dessas distintos vínculos, formas de vínculos com o território, inclusive, muitas vezes, uma convivência, isso quem trabalhou muito foi o Milton Santos, mas a Berta também, às vezes antagônicas entre a vertente do planejamento, da racionalização, da organização, das políticas, da gestão, por um lado, e, por outro lado, os elementos do inusitado, da criatividade, né? Ou seja, a relação entre o concebido, o planejamento, e aquilo que é vivido no território, né? Inclusive, o Milton Santos vai dizer, olha, é importante reconhecer essas irracionalidades ou contra-racionalidades do território, ou seja, muitas vezes estou chegando com um plano muito belo, muito racional, muito bem concebido, mas eu ali um encontro resistências, um encontro contra-racionalidades, ele vai dizer isso tem que ser valorizado, porque isso são possíveis fontes de inovação e de inovatividade, né? Então, portanto, é reconhecer, abrir espaço para novos ou outros atores não visibilizados, não apenas aqueles que estão bem representados, constituídos, mas também aquilo que é emergente, né? Emergente no sentido que está começando, constituído, não visibilizado, mas que são altamente potentes de inovação, né? E aí, claro, né, alargar de uma perspectiva estritamente econômica e muitas vezes etnocêntrica, porque os usos, essas diferentes territorialidades implicam também múltiplas significações e lógicas de uso do território, de valores de usos do território, né? Então, a sociobiodiversidade ela não pode ser vista apenas como negócio, né, porque ela é limitada em relação a essa abordagem territorial mais ampla, que é a pegada da abordagem territorial, por isso que a abordagem territorial ela é importante, né? E aí o papel da inovação. Qual é essa relação da inovação com essa ideia dos territórios, né? Bom, primeiro, toda uma mudança que essa ideia de inovação, a própria ideia de inovação vai sofrendo, né? Primeiro que não é algo necessariamente novo no mundo, né? Ela pode ser ou novo num dado determinado contexto, seja territorial, seja organizacional. Então, aquilo sempre vai ser uma reinvenção. Ela pode ter ocorrido em algum outro ponto, no momento em que ela é apropriada num território, novas coisas são acrescentadas. Não se reduz, eu acho que isso já está muito difundido, a inovação tecnológica, nem se alimenta só do conhecimento técnico-científico, faz parte, mas a tecnologia, a ciência também como construções sociais, mas inclui também desenvolvimento de novas práticas, novos formatos organizacionais, novas formas de fazer políticas, desenhos institucionais, de produzir, consumir produtos, processos, enfim, né? A ideia de que é sempre interativa, não existe essa ideia de que existe algo, alguém, né? Ou um lugar que vai inovar sozinho, né? Então, é sempre interativo, e daí cada vez mais surge termos como co-inovação, cocriação, inovação aberta, esse tipo de coisa. Envolve conhecimentos de vários tipos, né? Suas dinâmicas de experimentação, de aprendizado, né? Coletiva. A ideia de circulação, de fluxo, ela é importantíssima, então, porque faz com que exatamente essas trocas, permitir o fluxo dentro do território e entre territórios, essa conectividade ela é importante. E algo muito importante é que o chamado conhecimento tácito, né, aquele conhecimento que você não consegue transformar, dar forma como informação, como registro, como dado, e aí comunicar isso de um ponto a outro, mas é aquilo que está impregnado, né, nas pessoas, num dado território, numa determinada prática, ganha uma nova importância, porque ante o cenário da globalização é isso que onde circulação de informação, dados se dá de uma maneira relativamente fácil, o conhecimento tácito é aquilo que distingue os territórios. Na verdade, são aqueles conhecimentos que estão ali e que o aprendizado se dá essencialmente por essa ideia da copresença. E daí, portanto, toda essa ideia das aglomerações territoriais, dos arranjos produtivos locais, eventualmente, depois vamos falar dos polos, que eu não sou tão simpática, vou já dizer por quê. Mas, enfim, tem toda essa ideia que junta o pensamento econômico com uma economia espacial,
tem a ver com o fato de que o território é um espaço físico ali da copresença, um espaço de circulação de conhecimento e informação que é ímpar, né? Que você não consegue fazer de outras maneiras, né? E aí, por que o território sustentável, a ideia de inovação é importante, né? Primeiro, porque se você está ressignificando o conceito de desenvolvimento, é preciso engendrar outras formas de abordar problemas, né? De definir soluções, e não só o quê, né? Eu preciso desenvolver um novo tipo de conhecimento, mas é o como, né? É essa ideia de que precisa algo que estabeleça essa comunicação entre o diverso, né? Então, são novas culturas, novas práticas de produção, de conversa, né? De diálogo, que a gente fala entre saberes, né? E já falei, a questão das inovações institucionais, elas são fundamentais, porque, principalmente no caso, né, do contexto amazônico aí que a gente está falando, com a densidade de populações, comunidades de originais, enfim, tem que haver toda uma mudança, toda uma inovação institucional para valorizar, proteger essas práticas, né, assegurar seus direitos, inclusive das decisões nas estratégias territoriais, né, e partilha de benefícios que sejam justas, transparentes. Então, tem uma série de inovações institucionais que são fundamentais de existir, não só né, como formalizadas, mas praticadas, né? Como é que você consegue transformar isso em novas práticas? Bom, vamos falar um pouquinho da ideia de polos, né? Ô, Sarita, Então, a 5 minutos, tá Ah, bom? Mais tá, 5 minutos bom, só. ok. Então, a ideia de polos, né, vem sendo usada mais recentemente como sinônimo de estratégias de investimento em políticas de incentivo, né, a aglomerações territoriais que têm determinadas vocações produtivas, né, como o exemplo dos clusters do Michael Porter e tal. No Brasil, a gente preferiu, né, se desenvolveu mais em torno da ideia dos arranjos produtivos locais. No debate, depois, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas ela, na verdade, essa ideia ela se inspira num pesquisador que é o François Perroux, nos anos 50, na ideia de polos de crescimento e polos de desenvolvimento, né? Onde as economias nacionais inspirou muito políticas não só de países chamados desenvolvidos em desenvolvimento, centrais e periféricos, do norte e do sul, como se queira chamar, em que as economias elas seriam compostas por zonas ativas e passivas, né? E essas zonas ativas elas teriam a capacidade de ter efeitos propulsores, né, dessas zonas consideradas passivas, né? E, no entanto, no Brasil, inclusive, elas nos anos 70, elas inspiraram muitas políticas, inclusive na Amazônia, né, o polos agropecuários, agrominerais, polo Amazônia, como uma forma de ocupação produtiva e, naquela época, seletiva, né, em torno de 15 polos de desenvolvimento integrado e como forma de políticas regionais, né? No entanto, depois ela foi extremamente criticada porque ela provocou mais concentração do que difusão, né? E depois a ideia de polos de crescimento e desenvolvimento inspirou, mais recentemente, essa ideia de polos de inovação, mas com um pouco com essa ideia. Nós vamos, a partir desses polos, ajudar a difundir, né, para outras regiões menos, talvez, ativas, né, desse ponto de vista. Mas se avaliou que, na verdade, ela se configurou muito mais como uma política exógena, que veio de fora para dentro, autoritária, de cima para baixo, que naquela época, não estou dizendo que é isso agora, mas que naqueles anos a memória, né, que tem desse termo resultou na atuação de fluxos migratórios desordenados, concentração produtiva e fundiária, deixando de lado os pequenos proprietários, né, e criando impactos ambientais e sociais negativos, né? Portanto, essa ideia de que reforçou uma visão de algo criado a partir do externo, de cima para baixo e independente das dinâmicas vivas e próprias do território, né? E, portanto, quando vocês misturam um pouco essa ideia dos polos com os territórios sustentáveis, assim, me parece que são conceitos distintos,
né? Porque a ideia dos territórios sustentáveis, como aquela ideia do territórios, dos mosaicos, da diversidade, de que aquilo que está menos instituído, mais emergente, ela pode ter um potencial tão ou mais inovador do que aquilo que já está completamente estabelecido, né? A gente pode pensar, né, como uma outra ideia de territórios sustentáveis como terrenos de inovação, mas inovação social, política, produtiva, técnica, mobilizando parcerias em novas bases, né? Congregando sustentabilidade ambiental, dinamismo social e econômico, mas também com equidade social, princípios de justiça socioambiental, que é um termo que a gente nem falou, mas que surge muito forte, ou seja, as questões ambientais ou socioambientais entrando como uma nova agenda de direitos, né? Então, essa questão dos direitos, da política, da geopolítica. E aí, isso sim, criando uma dinâmica talvez mais virtuosa, né, na relação entre natureza e cultura, o novo e o tradicional, e, sobretudo, o direito à vida e às diferentes formas de vida, né? O direito à existência e a multiplicação dessa sociobiodiversidade, né, como grande desafio dos territórios sustentáveis. Então, acho que é isso, né? A Berta, então, também tem vários tipos de critérios, né, que ela propôs. É claro que hoje tudo suscetível de atualização, né? E como é que lidar com essas novas territorialidades? Ela fala, olha, a Amazônia deixou de ser aquela época dos grandes projetos dos anos 70 para ser um outro conceito de grandes projetos, que é essa articulação de pequenos. Os pequenos articulados, nas suas diferenças, é um novo conceito de grande, né? Respeitando essa ideia das diferenças, dos pequenos, de algo que não necessariamente pode e deve, eventualmente, ganhar uma escalabilidade, como se pensava nos grandes projetos. Então, um pouco essa provocação, e fico à disposição aí para a gente conversar, e depois eu passo o material, e desculpa não ter feito aí uma coisa escrita. Sarita, nossa, muito obrigada. Acho que foi providencial. Tem uma lista de coisas aqui para a gente debater. A gente até se falou aqui um pouco o grupo gestor, que acho que a gente não vai nem abrir para os grupos, porque a gente vai, nós aqui, o grupo mesmo vai registrar, porque você trouxe uma provocação importantíssima para esse grupo num momento crucial. E eu acho que a gente vai abrir agora para perguntas, porque foi assim, você trouxe conceitos atualizados do que a gente vem falando de territórios e da questão de polos, que eu acho que está na hora da gente discutir isso, porque isso vai dimensionar muito essa estruturação do que a gente quer provocar ao Brasil. Quando a gente começou esse grupo aqui, a gente começou exatamente nesse ponto de que nós precisamos transformar e parar de importar, né, essas políticas internacionais europeias, que foi sempre uma, como você me trouxe, né, um uso de território de exploração, né, uma política exógena que vem, que concentrou renda, que usou o meio ambiente de uma forma exploratória e destrutiva, e que a gente quer fazer um outro modelo, um modelo adaptado, transformador, nesse contexto todo sociopolítico que a gente precisa, considerando os pequenos e a grande diversidade de conhecimentos, né? Só que a gente ainda está viciado neste olhar dos polos, né, de inovação, de um conceito de território que a sua vinda foi exatamente para nos provocar do que está sendo discutido sobre gestão de territórios sustentáveis hoje em dia e de como isso aqui, esse grupo, vai abarcar esse novo olhar para fazer essa transformação, né? Porque senão a gente vai pensar os polos de inovação pela antiga olhar de vocação técnica, comercial, das cadeias de valor, né? A gente mantém um modelo mental, foi assim que a gente foi educado, foi assim que a gente viveu. E a gente precisa se provocar de uma forma diferente. Esse grupo aqui está para justamente olhar, e por isso que a gente escolheu a Amazônia. Porque a gente é a Amazônia que precisa inspirar o resto do Brasil de como que é, de fato, esse desenvolvimento. Então, acho que primeiro a gente vai abrir as perguntas, mas eu já vou deixar uma pergunta minha provocativa, né? Que para nós mesmos, aqui para o grupo, e para você trazer um pouco disso, quando a gente olha um território para essa própria complexidade que você falou, né? Que essa bioeconomia ela é uma biopolítica e ela não pode ser setorial, o cuidar desse grupo, então, e a gente veio falando disso assim, às vezes muito pontual, né?
mas que a gente, ao falar de socioeconomia, a gente também não pode se isolar numa bolha sem entender o território em todos os contextos que ele tem, políticos e de forças que existem já no território. Né? Então, e que você traz uma provocação para nós, que isso é o positivo, né? De trazer o antagônico, de trazer as diferentes vozes, né? De trazer esses vínculos que são existentes e que o antagônico é importante, inclusive, existir. Né? Porque não vai existir o consenso, mas sim uma possibilidade de acordos simbióticos, né? Então não adianta a gente se fechar no mundo só da socioeconomia e esquecer que ali do lado tem uma grande obra ou tem um projeto político que vai completamente contra a conservação e a preservação dos territórios das comunidades, o respeito. Então, não adianta, né? A gente vai estar se isolando, vai estar formando uma outra bolha. Então, acho que a minha pergunta fica, mas e como a gente, num território que é tão antagônico como a Amazônia, né, que aí você tem forças muito diferentes de poder, você vai conseguir, você acredita que é possível você construir esta forma, né, dessa nova democracia que precisa existir e que a gente precisa viver essa democracia mais ecológica, né? Porque você tem um planejamento de território de pressão de uso, porque a pressão econômica ela é extremamente tradicional, mas a gente precisa trazer o vivido emergente que está vindo, né, que é esta socioeconomia. E aí você tem a comunidade acadêmica, né, ainda com um olhar de um saber, que é um saber também com uma força maior, porque é o saber tradicional que veio da academia, com o saber local, dos saberes tradicionais da população, que não acessou uma academia normalmente, não tem um mestrado, um doutorado, então essas forças de poder. Ao mesmo tempo, as grandes obras com a bioeconomia. Então, o pequeno convivendo com o grande que está fazendo pressão no território. Então, como a gente pode, através da inovação e a soma dos saberes científicos com os locais, podem ser este emergente que vai achar esse caminho, né? A gente chamou de polo de inovação, agora até coloquei uma pergunta bem grande. A gente talvez tenha que rever esses conceitos, trazer esses conceitos mais inovadores, que não são territórios, são polos de inovação, são territórios de inovação, né? A gente precisa ir para um outro lugar, para pela própria nomenclatura se provocar de como vai ser tentar fazer essa convergência de, do diferente, né? Das visões diferentes, mas que tem forças políticas e econômicas muito diferentes. Então, como que a gente consegue trazer isso? Então, esse poder político versus a representação de comunidades que são mais fragilizadas, né? Então, como essas forças antagônicas, você põe todas elas juntas na mesa para fazer essa construção e achar esse acordo simbiótico, como você trouxe. Acho que essa é a pergunta que nós pensamos e que quando a gente chega em ciência também tem, né? A ciência também tem essas duas forças políticas, porque tem a ciência tradicional, como eu falei, que é acadêmica, versus um saber tradicional vivido de território, né? Então, como que a gente faz assim? Como que é o desafio de juntar esses dois mundos que ainda são muito antagônicos, que estão, como você trouxe, estão lá de um modelo civilizatório, colonizador que a gente trouxe, importado, né? E que a gente ainda continua replicando o nosso modelo de atuação. Então, essa é a primeira pergunta, mas eu acho que seria bom a gente fazer umas duas perguntas, e aí a Eu gente acho que pode ser não só pergunta, né? Aqui estamos todos reflexões pensando também. juntos. Quem quiser trazer reflexões do que você trouxe, acho que você trouxe provocações bem grandes ao grupo. E eu adorei que você não trouxe PowerPoint, porque a gente também precisa desconstruir o modelo, né? A gente sempre acha que tem que ter um PowerPoint, fica todo mundo focado e não presta atenção no que a pessoa está falando. Adorei. É importantíssimo a gente quebrar isso também na forma também de dialogar aqui. Mas eu quero muito das suas indicações de texto, leituras, para esta provocação, né, dos grandes projetos para articulação de pequenos, territórios da inovação, como a inovação, essa ciência aberta, vai poder ser a forma de a gente mudar, né? A gente como se trouxe essa inovação, é uma inovação emergente que precisa trazer uma inovação institucional, né? Tem que mudar a forma do como a gente faz, né? Então, acho que essa é a minha colocação aí. Gostei muito das provocações. Acho que a gente tem. Esse grupo aqui precisa realmente se repensar nesses conceitos. Foi excelente trazer conceitos inovadores. Acho que o mais importante foi isso. Alguém mais quer Excelente, fazer algum gente. comentário, alguma Eu reflexão? ia, eu ia falar isso, Lu, para a gente ver aqui. Pessoal, a Adriana já levantou a mão aqui, mas aproveitar aí, galera. Quem tiver interesse de fazer uma troca aqui, uma pergunta,
enfim, um apontamento, fiquem à vontade, por favor. Dri. Olá, Sarita. Olá, pessoal. Sarita, muito bom. Foi muito bom te ouvir mesmo. Acho que você trouxe tanta coisa. Estava assim, grudada na tela, te ouvindo. Me veio a partir também do que a Luciana colocou, é muito interessante porque hoje, como a Amazônia ganha essa grande visibilidade, né, não só no país como no mundo, e a gente começa a ver o movimento da mesma lógica, né? No fundo, com a bandeira da democracia, né? Então, não, as audiências públicas, a construção das políticas públicas, né? Mas tudo, me parece, dentro desse lugar, desse democrático, que já, né, que perpassa já daquilo que você traz, que já é um outro olhar. Então, eu fico pensando, puxa, como é, né, Lu, pensar um pouco de como, não é desconstruir, mas como interferir, né? Qual essa coisa um pouco no ponto, né, para a gente realmente conseguir uma ressonância maior. E aí você fala das caixas de ressonância, que é esse lugar. Então, é o estímulo dessas caixas de ressonância, porque é nisso que realmente vai fazer com que essas articulações dos pequenos, né, realmente traga. E é interessante que em vários momentos que eu tenho participado de grupo, de discussões, aquele que não tinha voz sempre fazia assim, mas a gente só quer falar, a gente só quer dizer, né? Então, é nisso, né? Então, é uma reflexão que veio forte, eu acho que tem um compromisso muito grande aqui com esse grupo, e fico pensando também no GTB Economia, né? O quanto isso também está interligado, sabe? Integrado toda essa discussão. Muito bom. Obrigada. Alguém mais? Algum comentário? Antes da Sarita trazer mais algum comentário sobre o que a gente falou? Vai lá, Oi, Sarita. posso falar? Não levantei a Pode, olha mão, lá, mas Laura. Pode sim. Laura aqui. É, bom, gostei muito de ouvir tudo isso, várias referências, né, da geografia, da economia e tal, é bem rico e interessante e uma, né, reflexão conceitual, assim. Mas me veio assim, o que tem de experiência, se ela tem referências de casos, de experiências concretas que foram feitas, inspiradas, né, ou baseadas nesses conceitos, assim, para trazer um pouco mais a parte mais prática mesmo, né? Não sei, uma cooperativa em tal lugar que foi estabelecida nessa linha, ou algum grupo, algum território, alguma região que vocês acompanham, não sei, assim, me veio assim a coisa de que como que a gente pode fazer o paralelo com a prática mesmo, né? Com os casos. Muito bom. Sarita, quer comentar? Porque acho que teve 3 comentários, aí você comenta, a gente vê se tem mais alguém para perguntar depois. Bom, eu acho que as perguntas, as pontuações que vocês colocaram, quer dizer, não são propriamente perguntas no sentido que eu teria uma resposta, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? E a gente, por isso que a Berta já falava, a Amazônia como um espaço de experimentação, de fronteira geopolítica, porque ali a gente observa vários aspectos, elementos, né, e percursos que que colocam essas indagações, que ajudam a pensar essas indagações, né? Então, o que eu acho que a Stanger, e aí ela não estava pensando na Amazônia, né? Ela estava pensando num cenário, né, de vários tipos de cenário, mas eu acho que a ideia que a gente pode tirar dali é que esse espaço da democracia e as caixas de ressonância, e aí tem formatos, né, experimentos com os quais a gente pode aprender, mas haver essa possibilidade, em ponto número um, vamos dizer assim, é o primeiro direito, né, de uma justiça socioambiental. A gente sabe que no Brasil a gente tem, e coisas bastante recentes, né, um alto, elevado número, né, de assassinatos, de violência nesses conflitos, né, bem recentes, inclusive.
E também a gente observou, não só pelo pessoal de ativismo, que está ali no ativismo, né, no território, mas também, mesmo nas comunidades científicas, várias vozes que, mesmo recentemente, já nessa democracia mais recente do Brasil, né, principalmente agora nos últimos anos, no último governo, a gente vê que várias vozes caladas, não necessariamente porque houve uma censura, embora também isso tenha havido, mas por patrulhamentos, perseguições, ameaças, né? Pessoas que tiveram, inclusive, que se retirar, ir para outros espaços, ir para outros lugares. Então, eu acho que essa é um pouco a ideia, né? De que a gente não pode separar essa discussão da bioeconomia, da gestão do território, desse cenário mais amplo do que é uma construção de uma democracia no Brasil e naquela região ali em particular, né? Então, eu acho que, mesmo que, Adriana, a gente diga assim, essas experiências foram limitadas das audiências públicas, etc., não deixam também de ser. A gente aprende com os erros também, isso é um outro aspecto que a gente tem que registrar, ou seja, experiências que têm seus lados interessantes, e aí, claro, dependendo do ponto de vista, né, porque cada um vai avaliar de um ponto de vista, mas que também com eventuais erros, né? Então, por exemplo, tem vários exemplos de conselhos de bacias que são muito referenciados hoje em dia como experiências interessantes, ainda que a gente saiba que são limitados. Então, uma das questões que, já tentando responder a Laura, né? Quer dizer, eu acho que ainda que a gente saiba que tem seus limites, né, mesmo nessa representação que a gente chama de multi-stakeholder, onde a gente tem vários segmentos, grupos de interesse tentando se colocar ali, a gente sabe que as vozes são muito... nesse diálogo existem muitas assimetrias, né? Então, por isso, e aí eu vou trazer um pouco a experiência, né, Laura, de experiências de ciência cidadã que a gente vem observando, são um campo, vamos dizer assim, da ciência aberta, que não só lida com a abertura da ciência entre os cientistas, então nós precisamos ter acesso aberto às publicações, aos dados de pesquisa, enfim, mas trazendo essa ideia de uma cidadania para dentro da ideia de uma abertura da ciência, dessa maior porosidade da ciência com outros tipos de conhecimento, que não necessariamente estão reivindicando estatuto científico, não é isso? Mas estão, pelo menos, se ouvindo. E aí, Lu, eu acho que não é só uma questão de complementar, né? Mas, eventualmente, nessas sinergias, você ter coisas novas, né? Conhecimentos novos que são derivados desses conhecimentos mais né, que eu não gosto de chamar tradicionais e de ponta, mas tipos de conhecimentos diferentes, principalmente quando a gente está falando de respostas, né? Aí é que os desafios são postos e são as oportunidades também, porque a gente viu, né, no caso da Covid, agora da emergência climática, né, no caso como é que essas sinergias estão sendo chamadas, estão sendo convocadas, né, a responder essas situações que a gente diz que são de emergência, de crise, mas a gente sabe que, na verdade, são emergências e crises que parecem pontuais, mas elas são gestadas num tempo longo, né? Elas já vêm sendo gestadas há muito tempo, né? O Krenak, quando ele diz, olha, vocês aí estão preocupados, né, com a crise da Covid e tal, mas a gente já vive essa crise há muito tempo. Então, não é algo novo, né? A gente está sentindo isso porque tá nos afetando mais diretamente, agora está se verificando que está afetando de uma maneira. A crise está se desdobrando, né? Se ampliando no tempo, então a gente não tem mais coisas só pontuais, elas são longas, uma se intercalando com outra, né? E também no espaço, né? Então a gente está vendo aí como é que a emergência climática está colocando isso para todos de um lado, mas também de modo muito desigual, né? Então a gente vem acompanhando algumas experiências de ciência cidadã. A gente tem uma plataforma aqui
que é a Cives, eu vou botar aqui, onde a ideia é não só um diretório, e aí, claro, está lidando com vários tipos de experimento, tá? Não é só na Amazônia, não é só em relação à questão da bioeconomia, mas guardam muitas interfaces, muitos aprendizados que eu acho que podem ser interessantes. Em nível de América Latina também, né, a gente tem um acúmulo de aprendizados, principalmente quando a gente pensa nos aprendizados vindos da agroecologia. Então, a gente tem muitos aprendizados interessantes. E, de novo, a agroecologia é algo que não surge no Brasil, né? E ela entra pelo sul do Brasil, mas ela vai sendo apropriada de um modo, sendo reinventada, e novas práticas interessantes estão surgindo a partir desses experimentos da agroecologia. Agora, o que é interessante nessa discussão da bioeconomia? É que ela traz um pouco também, dialoga um pouco também com esses tipos de experiência, né? Então, por exemplo, as ideias de integração lavoura, pecuária e floresta, né? E como é que até saiu agora recentemente uma matéria no Estadão, acho que foi ontem ou hoje, não me lembro, já não me lembro, dizendo que as experiências de LPF estão se expandindo, muito mais ainda lavoura e pecuária, mas que o item floresta é a grande fronteira a ser experimentada, né? Então, eu acho que esse tipo de experimento, que pode ser experimentos, às vezes, muito localizados, eles podem ser uma fonte de inspiração. E aí, de novo, a ideia não é replicar modelos ou ter modelos, porque essa é uma das características da abordagem territorial. Cada território é um território. Então, o ponto número 1 é escutar o território, né? O que é feito ali, e tentar escutar desse ponto de vista, das lógicas que muitas vezes são diferentes das lógicas com as quais a gente chega no território, né? Então, uma outra questão importante dessas políticas que incentivam esses aglomerados territoriais e tal, é você não achar que você vai trazer algo de fora para dentro. Eu vou criar um polo, eu vou criar um APL. Não, a gente tem que identificar o seguinte: quais são as dinâmicas do território, né? O que está posto ali em termos, né, de questões importantes, das suas próprias agendas. Quero o mercado externo, mas será que essa é a questão para aquela comunidade? Esse é o ponto, né? Ou a gente não está trazendo já algo que a gente acha que é bom? Poxa, vocês não estão prestando atenção, mas que, de repente, a agricultura familiar, por exemplo, que tem toda uma questão da segurança alimentar, etc., claro, está conectada também com os mercados e tal, mas eventualmente tem outras lógicas, né? Que é responder a necessidades, a questões e de relação com aquele meio, que são, às vezes, dos tempos lentos, né? São tempos lentos, qualidade de vida, são outras lógicas, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Então, acho que aqui a gente tem algumas experiências, tem uma experiência que se chama Ciência Cidadã para a Amazônia, que é muito interessante. Eu tive até numa reunião em Letícia agora recentemente, e eles estão preocupados, né? Ou elas, são principalmente elas, né? Estão preocupadas na ideia da conectividade. Então, pensar não só. Olha só que interessante, eles estão dizendo: olha, não é só o território, pensar esses territórios com esses limites que a gente está interessado. Se a gente pensar nas vias, né, nos rios, a gente vai pensar na conectividade entre territórios. São rios que atravessam, né, toda a Panamazônia, enfim, e que são. E pensar, né, como é que você lida, né, ajuda, que eu fico com medo de usar as palavras conservar, preservar, enfim, porque tem todo um conjunto de significados, né? Mas se a gente pensa, né, em políticas de sustentabilidade, né, para esses ecossistemas, enfim, um outro modo de pensar. Se você está pensando em rios, se você está pensando num território limitado, delimitado eventualmente por um município, por um estado, enfim, né?
Então, são outras lógicas também, né? Eles estão pensando nessa conectividade, né? Então, quem são os atores, né, que estão preocupados num acordo simbiótico, porque aquele fluxo, aquela conectividade é importante, né, para vários segmentos. Aí, Lu, eu acho que vão ter segmentos que, eventualmente, vão ficar de fora nesse sentido de que estão num paradigma outro, né? E aí é essa a ideia, gente. Você não vai conseguir reunir todas e todos num ideário supostamente que um bem comum vai ser suficiente para trazer para esse diálogo, né? Mas quanto mais aberto, mais discuta, eu acho que maior possibilidade de engajamento, né? Eu acho que a gente tem, né? Então, por isso que eu acho que o como é muito importante. Excelente, Sarita. Nossa, eu trouxe essa questão, estava olhando aqui a plataforma que você passou, da Ciência Cidadã, e a gente viveu recente um encontro da Cúpula da Amazônia, e eu estava num grupo justamente coordenando com o Carlos Nobre a mesa de Ciência e Tecnologia. E a gente teve algumas lideranças indígenas que levantaram a mão e falaram assim, olha, acho que a gente precisa entender e ser escutado um pouco do que são os nossos saberes nesse modelo que vocês estão pensando aí de ciência para a Amazônia, porque que era para escrever a carta, né, aos presidentes que iam participar em agosto da CUP. E ele trouxe uma coisa, assim, uma liderança indígena trouxe assim, hoje, a gente, na nossa comunidade indígena, a gente se fechou, porque não adianta, chega o pesquisador universitário lá, ele quer levantar um monte de dados de como a gente combate a malária, né, de como a gente se protege, como a gente consegue não pegar malária, como que a gente se alimenta disso, daquilo, e conseguiu evitar algumas doenças, ou como a gente está lidando com algumas plantas. Eles anotam, embora a gente nem sabe. Então, assim, a gente sente uma dor ali da exclusão total, e aí, quando eu olhando a plataforma que você traz a ciência cidadã, tem um diálogo de outros saberes que são importantes nessa construção da inovação, não? E eu acho que esta é uma provocação para a gente se fazer. Isso ficou muito assim, como você falou do assimétrico, né? Porque são essa assimetria e essa simetria entre os saberes. Eu fico super feliz de ver que tem uma plataforma dessas, principalmente já anotei aqui para a gente buscar e conversar um pouco com você sobre essa ciência cidadã para a Amazônia, essa plataforma que nasceu nesse encontro que você foi em Letícia. Acho que tem um ponto aqui de inovação, de territórios, né, de inovação, saindo desse conceito dos polos mesmo, de que é algo que vem de fora para dentro, alguém dizendo, né, para aquele território o que é melhor para ele, e mais uma coisa de emergir e permitir que eles acessem informações para que a decisão seja tomada coletivamente. Então, tem uma lógica aqui do que a gente discutiu hoje com você, que é bem interessante, de a gente não pensar, porque geralmente a Amazônia foi a resposta à intervenção, né, externa. Então, como a gente agora inverte a lógica e da articulação a partir dos pequenos. Não, foi excelente. Não sei se alguém quer mais colocar algum ponto. Lu, Lu, a Joana Lu, está com a mão levantada aqui, Ah, então vai lá, vai A lá. Helene também. Eu ia sugerir, gente, então, de vocês fazerem as colocações de vocês, as duas na sequência, e depois a gente ouve já direto a Sarita respondendo as Que duas para a temos gente mais conseguir 10 minutos, né? encerrar no Isso, na tempo. perfeito. verdade, eu só quero, assim, dizer o quanto eu estou encantada de te ouvir, Sarita, porque enquanto a amazônida urbana, né, mas que ao longo do tempo, assim, da minha relação com negócios mesmos amazônicos, eu fui entendendo muito dessas lógicas do homem da floresta, né, do ser da floresta, que eu vi ressoar assim, muitas questões, assim, né? Uma que eu acho que a gente tem que refletir muito aqui no grupo é essa questão de modelos, né? Porque eu acho que a gente quer encontrar um modelo para um polo de inovação assim que não existe, gente, assim, cada território, a Amazônia ela é muito diversa, né? São muitas particularidades e que não vai ter um modelo único. Então, assim, primeiro a gente tem que eleger onde a gente vai fazer e a partir daí entender o território. E aí, mais do que isso, que aí é uma coisa que eu trago muito da minha história, né? Eu tive um primeiro negócio que foi uma loja virtual de produtos amazônicos em 2009, em que mais do que a tecnologia ou a logística, o principal fato que fez eu desistir do negócio foi não entender o homem amazônico. E que foi o maior aprendizado que eu tive para depois fundar a Manioca, e que eu acho que é um aprendizado que a gente precisa usar aqui,
que é isso, entender qual é o território que quer esse projeto, né? Que quer um polo de inovação. E a partir de entendendo isso, ouvir o território, entender quais são as dores desse território para gerar inovação. Porque não tem um modelo amazônico, tem um modelo de territórios, porque é muito diverso, né? Essa conexão ela precisa existir. Além disso, gerar experimentação, assim, que não existe a solução. O mundo já criou diversos modelos. A Amazônia é diferente, a Amazônia tem um tempo diferente, tem um nível educacional diferente, tem uma conexão com a ciência diferente, tem muita coisa que ainda precisa ser entendida da Amazônia. Então, se a gente for querer criar todo um modelo, não, vamos criar tudo e depois testar, não vai rolar, tem que ser um modelo startup. Entendeu? Começa, testa, pivota, começa, testa, pivota. Porque não, assim, não tem nenhum modelo, nem de empresa na Amazônia, que começou, se criou lá fora e veio aqui, implantou e deu certo. Né? Você conversar com a Vale, você conversar com a Natura, você conversar com todo mundo. Trouxe algum imaginário e foi testando e foi se desenvolvendo, porque a Amazônia é muito diferente. Então, e eu vi muito disso na fala da Sarita, né? De trazer isso, de que a gente precisa escutar, viver, trocar, porque eu acho que é isso, eu acho que a conexão, os rios, eu uso muito o termo conexão, tradução, né? E eu acho que o grande desafio é a gente, enquanto Amazônia, enquanto Brasil, entender esse lugar de uma real inovação nascida da Amazônia. Assim, porque os povos que lidam com a floresta, se a floresta está mantida, é porque de alguma forma a gente se fechou ao longo do tempo, né? Apesar de todas as intervenções que o Brasil quis fazer no território, a gente conseguiu de alguma forma em alguns espaços se manter fechado nesse modelo que junta tanto economia com qualidade de vida, que eu acho que isso é um grande aprendizado que eu tive dessas relações, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu quero comprar 30. Falei, não, mas eu não consigo fazer 30, eu consigo fazer 15. Não, mas eu pago o dobro para você fazer 30 para mim. E a pessoa fala, não, mas não dá para fazer. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da família, porque eu tenho que ter um momento da minha festa. Porque, assim, se eu ficar nessa lógica de que o dinheiro é tudo, eu perco o resto, e o dinheiro vai servir para compensar o resto. Então, essa lógica que é muito né, dos povos tradicionais amazônicos, que eu não sei se é de outros lugares também, mas que é o território que eu conheço, e foi o que eu aprendi. Então, eu acho que, primeiro, é entender que a inovação que a gente faz aqui é disruptiva. Então, assim, a gente buscar modelos para gerar essa inovação, talvez a gente esteja buscando um modelo que não existe. Então, a gente tem que começar por fazer. E criando os modelos territoriais, de fato. Ou culturais, vamos dizer assim. Talvez não sejam de território, sejam de culturas. Né? Aquelas culturas que são mais isoladas, que têm menos variáveis, elas se desenvolvem de um jeito. E talvez aquelas que já são mais abertas, já têm são mais multidimensionais, elas vão se desenvolver do outro. Assim, é reflexão, mas eu me senti provocada pela fala da Sarita, porque eu acho que trouxe muito isso, né, dessa vivência de fato do território, e a provocação que eu faço é essa, a gente começar, né, a testar, eu acho que tem que identificar o território, porque assim, a Amazônia ela é grande demais para a gente pensar nela como um todo, né? E talvez a partir de um território a gente possa desenvolver um modelo que a gente teste em outro e entenda o que precisa ser. E eu acho que entender principalmente o território que quer, sabe? Tem uma comunidade que a gente trabalha na Manhoca que a gente tentou muito desenvolver produto com ela. Até que a gente entendeu que a maior vocação dela não era desenvolver produto, era receber pessoas. E hoje a gente está apoiando ela para receber pessoas e mostrar o trabalho que ela faz. E é isso, né? Não adianta eu querer gerar inovação e tal, numa área, numa região que pode ter maior vocação, mas que as pessoas que estão ali não entendem esse potencial, ou não querem, ou querem outra coisa, ou estão mais preocupadas com outras questões. Então, acho que tem que começar daí. Mas, enfim, estou muito feliz dessa escuta. Muito obrigada por conhecer a Sarita, né? Tudo que foi realmente muito rico. Excelente sua fala, Joana. Ressoando bastante aqui essas questões que vocês estão colocando. Com certeza a gente vai refletir bastante sobre isso. Helene, por favor. Bom dia a todos. Agradecer também muito aí para o
o grupo todo, né, poder participar dessa apresentação. Sarita, música para os meus ouvidos. 20 anos aí na Amazônia, e cada vez mais eu me sinto a colonizadora, e a pressão, eu sinto essa pressão sobre a Amazônia, né, as pessoas de fora. A Amazônia evoluiu, mas o mundo em volta não, né? Então a gente continua fazendo essa pressão de colonizadores em cima, querer levar projetos, querer, né, naquele afã, e a gente acaba esquecendo de perguntar para eles, né, simplesmente o que vocês estão precisando e como é que a gente pode ajudar. E todas essas, né, plataformas, essas ferramentas que você trouxe, gente, eu fui imaginando os jovens. Vai ser uma forma de trazer os jovens para dentro, porque é isso, eles estão sedentos de coisas novas, eles não querem mais aquele discursinho, né? Aquelas coisas, o modelo. Eu não sei, eu imaginei, eu nem entrei ainda, viu, Lu? Mas vou entrar na plataforma aí da Ciência Cidadã, mas, gente, os jovens, você faz uma oficina, você traz um pouco de tecnologia, um GPS, um aplicativo, tal, o pessoal se empolga. A gente acabou de fazer um treinamento, foram 50 pessoas jovens conhecer melhor o que eles têm, onde eles moram. Então, assim, eles estão sedentos. A gente trazer essas ferramentas, esse novo olhar, dar voz, eu acho que é o caminho. E é isso, não vai ter receita. Vai ser uma co-construção onde a gente vai aprender um absurdo, né? Vai ser co-construção em cada território, em cada coisa, e a tradução vai ser muito como que a gente leva esse ritmo, né, Joana, o que você falou, esse ritmo, falar que eles não querem fazer outra coisa para os mercados que estão interessados. Os mercados vão ter que começar a estar abertos para isso também, né? Mas assim, rapidinho, muito obrigada, Sarita. Se você puder compartilhar depois, né, umas referências, leituras, eu estou vendo uma luz no fim do túnel, e acho que não é o trem. Vai ser muito bom. Obrigada. Bom, Eu Excelente. gente, tenho, eu obrigada. tenho Acho que dito, Helene, que se o mundo quer a Amazônia em pé, ele tem que entender o que a Amazônia quer do mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Exato, é isso mesmo. E aí tem que equilibrar, no mínimo, né? Eu acho que eu sou do equilíbrio, da diplomacia, e eu acho que é Sim. isso, né? Não é a Amazônia dar para o mundo, é o que que a gente pode se ajudar. Acho É, que se esse equilíbrio tem que existir. E o Amazônida, ele tem muita consciência disso. Assim, às vezes ele não tem consciência de todo o patrimônio que ele tem. Mas ele não é aquela pessoa que chega e você fala, faz isso, e o cara não vai fazer. E aí vai ficar gente, não sendo tá dando afim. murro em ponta de faca. Exatamente. Ai, gente, eu vou fazer tudo que me O pedem para dinheiro fazer, eu vou pode até enlouquecer. cooptar. Eu até acho que o capital ele tem esse poder, mas não é tão fácil assim. Não. Demora. E às vezes não chega onde eles queriam no final, né? Então o objetivo não está atingido igual, falhou, né? bom, Exatamente. muito Sarita, quer obrigada comentar os comentários finais? fico sim, muito feliz desse diálogo, né? Eu achei interessante a Joana falar das dores do território. Eu acho que isso tem um sentimento aí que significa não necessariamente dores no sentido de que é tristeza, né? Mas eu acho que é isso, a vivência, o que que existe ali que a gente fala, né? Os afetos, né? As subjetividades que estão ali que precisam ser consideradas, né? Com respeito a essa questão do modelo, eu, de fato, essa é uma discussão que a gente vem tendo aí nos grupos que eu transito, enfim, que cada vez menos, né, essa ideia de um modelo ela é bem-vinda, assim como a ideia das chamadas best practices, as melhores práticas. O que a gente pode ter são boas práticas, eventualmente, que são boas em alguns lugares, não tão boas em outros. O que eu acredito que seja o mais importante, e a gente hoje tem muitas possibilidades, inclusive técnicas, de fazer isso, é trocar experiências. Eu acho que todas as experiências, quer dizer, todas, a troca de experiências é bem-vinda, e nessa troca, né, eu acho que não é que a Amazônia sabe, né, as comunidades sabem tudo, tem a chave de tudo e não tem nada a aprender. Pelo contrário, senão a gente estaria advogando por uma ideia de comunidade fechada, identitária, que nem é o caso, porque são várias Amazônias, mas não é essa a ideia, né? Acho que a ideia é que
é um espaço de experimentação e que tem muito a ouvir também, muito a ouvir, muito a aprender e muito a ensinar. Então, acho que essa ideia da troca, né, e tem experiências, né, nesse sentido, inclusive na América Latina, principalmente na área da agricultura, como eu já falei, tem muita coisa interessante. E, enfim, eu acho que essa questão geracional é super importante. Eu acho que quando a gente abre essa escuta também, a gente, viu, Helene, eu não sei se a gente está no fim do túnel, não. Acho que a gente está abrindo novos Caminho. desafios, vamos dizer assim, novos desafios, porque à medida em que a gente vai saindo da nossa zona de conforto e vai se abrindo para outras perspectivas, vai ser necessidade também da nossa reinvenção, né? Da gente estar preparados para nos inovar, né? Essa inovatividade, essa postura da abertura para a mudança. Mas Então, que é acho muito que é mais isso, eu acho que divertida, né, Sarita? É muito mais divertido, pode porque ser sofrida também, né? mas Eventualmente. assim, você ganha alguma coisa, né? Você ganha um Sim. conhecimento, sei lá, você respira. Não sei, eu acho mais divertido nesse ponto, né? Então é isso, muito obrigada. E eu vou tentar separar coisas aqui para vocês e mandar alguma coisa para ficar também no registro. Por E a gente favor, está Sarita, esses aberto. conceitos provocativos que você trouxe para nós, da questão da ciência aberta, desse diálogo, né, simétrico, dessas questões de territórios, né, de conceitos de territórios sustentáveis mais inovadores, e dessa questão dos territórios de inovação, ser esses ambientes de diálogo e você falou muito do como. Acho que isso fica uma coisa bem importante para nós aqui, né? Não há um método único, não há um modelo, mas há um como, e esse como é que precisa permear as escutas e as construções nos territórios, né? A partir desse como é que se constrói essa, essa, esse desenvolvimento local que a gente chama de territórios sustentáveis, mas a partir do território e não imputado do externo, né? Nós precisamos mudar muita lógica. Isso que a Joana trouxe é fundamental, né? Não é chegar lá pedindo um insumo na quantidade, na qualidade, achando que ele tem que já estar pronto para exportar, né? O território precisa querer, né? Entendendo as dinâmicas socioculturais de cada território. Super, super obrigada, gente. Foi excelente. Ainda bem que foi gravado. Precisamos mesmo de todas essas indicações suas de leituras que a gente possa fazer, de publicações, porque isso vão fundamentar muito do que a gente vai começar agora a estruturar nesse policy brief. E foi fundamental. E você trouxe um ponto que eu lendo a política da Bahia, do estado da Bahia para territórios, tem muito a ver com isso. Agora fiz uma conexão muito grande com o que a Bahia tem feito sobre gestão de territórios. Vale a gente, então, aprofundar mais lá, porque eles falam muito da modelagem. E quando eu fui ler, eu falei, nossa, eles falam muito da modelagem de escuta, da construção do diálogo, é muito um método muito ligado à escuta a partir do território, sabe? Interessante a gente ler depois. Muito obrigada, gente. Muito Bom, obrigada, gente. Em breve, novas datas aí das Tenha um bom nossas dia. escutas para restantes, mais viu? Valeu. escutas. Ótimo. Obrigado, Tchau, pessoal. Até a tchau. próxima. Valeu, Obrigada. tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.